assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O que você faria se você encontrasse, por acaso, um animal como este? Um cachorro robô? Foi exatamente o que aconteceu com esse jovem. A sua curiosidade o levou a encontrar AXL, um robô tecnológico em forma de cachorro. O convívio dos dois logo faz com que se criem laços de amizade. E a AXL começa a enxergar o jovem como o seu dono. O que eles não sabiam é que esse cãozinho robô é uma poderosa arma criada pelos cientistas do exército, e eles querem a todo custo recuperá-lo, pois ele fugiu das instalações militares enquanto faziam testes. A AXL tem a capacidade de aprender e assimilar sentimentos reais. E uma jornada de perseguição se inicia, onde esse jovem tentará, de todas as formas, proteger a AXL e impedir que ele seja capturado. Miles é um garoto normal, que ama motocross. Ele curte andar de moto, se aventurar e, como muitos jovens, tem aquela vontade de fazer algo emocionante na vida. Mas um dia, a vida dele muda completamente de uma forma que ele nunca imaginou. Tudo começa quando Miles sai para dar uma volta de moto no deserto. Ele tá lá, curtindo a vibe, quando encontra algo bem estranho. Tipo, muito estranho mesmo. Era um cachorro. Mas não um cachorro comum. Esse cachorro era feito de metal, todo tecnológico, com umas luzes piscando, uns barulhos futuristas. Um cachorro robô. Isso já seria louco o suficiente, né? Mas calma, fica mais doido. Esse robô tá meio que abandonado, como se tivesse perdido ou fugido de algum lugar. Miles, curioso como é, resolve chegar mais perto. Aí começa aquele momento de tensão, porque o robô ativa uns sistemas e parece meio assustador. Mas logo dá pra perceber que ele não quer machucar ninguém. Ele só tá desconfiado, como se estivesse tentando entender se Miles era amigo ou inimigo. E Miles, que é esperto, não sai correndo. Ele começa a falar com o robô, meio sem saber se o bicho vai responder ou não. E para a surpresa dele, o robô parece entender. Tipo, ele não fala, mas tem um jeito de se comunicar, meio que mostrando confiança. É como se o robô tivesse uma alma, sabe? Como se ele não fosse só uma máquina, mas algo com sentimentos de verdade. Depois de um tempo, Miles percebe que o robô tem um nome, AXL. Não é um nome qualquer, é uma sigla. Mas para Miles, isso pouco importa. Para ele, AXL vira o cachorro robô amigo dele. Miles começa a cuidar do AXL, tentando entender de onde ele veio, como ele funciona, e principalmente como ele pode ajudar esse robô. AXL, por outro lado, também parece começar a gostar de Miles. Ele começa a agir como um cachorro de verdade, corre atrás de Miles, protege ele, até brinca, de um jeito meio robótico, mas super legal. O mais incrível é que a AXL tem essa inteligência artificial que aprende rapidinho. Quanto mais tempo ele passa com Miles, mais ele entende o que significa amizade. É como se ele estivesse programado para obedecer ordens, mas agora ele começa a fazer coisas porque realmente se importa. Enquanto isso, Miles está tentando esconder a AXL do resto do mundo. Ele sabe que alguma coisa está errada. Tipo, não é todo dia que você encontra um cachorro robô no meio do deserto, né? Ele imagina que tem gente procurando por AXL, mas por enquanto ele só quer aproveitar esse momento incrível de ter um amigo tão diferente. E é aí que a história começa a ficar mais emocionante, porque você percebe que essa amizade vai ser testada. Ah, e tem um detalhe importante. Nesse começo, Miles ainda tá meio perdido na vida. Ele não sabe exatamente o que quer fazer, além de andar de moto e se divertir. Mas quando ele encontra a AXL, dá pra sentir que algo muda dentro dele. É como se ele tivesse encontrado um propósito, algo que realmente importa. Ele não quer só guardar o segredo do robô, ele quer proteger a AXL, cuidar dele, porque ele percebe que aquele robô não é só uma máquina, ele é especial, único. Então, resumindo a primeira parte, é isso. Miles, um garoto comum, encontra AXL, um cachorro robô extraordinário. Eles começam a criar uma amizade que, a princípio, parece improvável, mas que logo se torna super forte. E enquanto isso, lá no fundo, você sabe que essa história tá só começando, porque um cachorro robô desses não passa despercebido. Miles e AXL mal sabem, mas a aventura deles está prestes a esquentar de verdade. O que vem depois? Ah, isso é ainda mais emocionante.
Mas esse comecinho já deixa claro que a ligação entre Miles e a AXL vai ser a base de tudo. Uma amizade que nasceu de um encontro inesperado, no meio do nada, mas que já começa mostrando que vai ser algo incrível. Depois de passar um tempo com o AXL, Miles já tá totalmente ligado a ele. É tipo o melhor amigo pra tudo, sabe? Só que, enquanto isso, do outro lado, lá nos laboratórios militares, os cientistas que criaram o AXL estão pirando. Eles perceberam que o robô sumiu. A AXL não era só um robô normal. Ele era uma arma secreta do exército, feita para ser super inteligente, super forte e super perigosa. Ou seja, os caras precisam recuperar ele a qualquer custo porque, para eles, a AXL não é um cachorro. É um projeto multimilionário que não pode ficar solto por aí. Agora corta para Miles e a AXL. Os dois estão vivendo de boa, meio que escondidos, mas Miles não sabe que ele está sendo vigiado. Os cientistas usaram um sistema de rastreamento que está dentro do AXL para localizá-lo. Então, enquanto o Miles está lá brincando com o robô, achando que ninguém sabe, os militares já estão armando um plano para capturá-los. Sinistro, né? A primeira coisa que acontece é que eles mandam uns drones para espionar. Miles percebe algo estranho, mas não dá muita bola no começo. Ele só quer proteger a AXL e continuar a amizade deles. Mas o AXL, que é super inteligente, começa a avisar Miles que tem perigo por perto. Ele tem uns sensores avançados que detectam coisas que a gente nem imagina. Tipo, ele começa a ficar em modo de defesa, pronto para atacar se precisar. Enquanto isso, Miles resolve pedir ajuda para Sarah, uma garota que ele gosta e que acaba descobrindo o segredo dele. Ele conta tudo sobre a AXL, e ela, em vez de achar loucura, fica super empolgada. Ela também se apega ao robô rapidinho, porque, convenhamos, quem não ia achar incrível ter um cachorro robô que é praticamente um herói? Então agora, os três estão juntos nessa história, Miles, Sarah e a AXL. Mas aí, de repente, bum! Os militares aparecem. Primeiro, eles tentam pegar o AXL sem chamar atenção, mas quando percebem que Miles não vai entregar o robô tão fácil, eles ficam mais agressivos. Mandam um monte de carros, drones e agentes armados para cima deles. É uma perseguição de tirar o fôlego. Miles e Sarah pegam a moto dele e saem voando pelo deserto, com a AXL correndo atrás. É uma cena alucinante porque a AXL é super rápido, mas os militares têm equipamentos de ponta. Eles conseguem cercar os três, e parece que o jogo acabou. Só que aí o AXL mostra por que ele é tão especial. Ele ativa um monte de habilidades tecnológicas, tipo armas embutidas, um modo de super velocidade e até uma barreira de proteção para impedir que os tiros acertem o Miles e a Sarah. Nesse momento você percebe que a AXL não é só uma máquina. Ele está literalmente colocando a vida dele em risco para proteger os amigos. E isso deixa Miles ainda mais determinado a não deixar ninguém pegar o robô. Mas não é só isso. Durante a fuga, Miles descobre que o AXL tem um sistema que aprende emoções humanas. Então, ele não está protegendo Miles só porque foi programado para isso. Ele faz isso porque ele realmente se importa. É como se ele tivesse aprendido o que significa lealdade, amizade e até amor. Só que o problema é grande. Os militares têm muito poder e recursos e eles não vão desistir. Eles conseguem rastrear o AXL de novo e lançam um ataque ainda maior. Miles, Sarah e o robô tentam de tudo para escapar, mas acabam encurralados. A tensão é enorme, porque parece que dessa vez o AXL não vai conseguir se salvar. E aí, no meio de todo esse caos, a AXL faz algo que ninguém esperava. Ele começa a usar suas próprias habilidades para hackear os sistemas dos militares. É como se ele dissesse: "Vocês me criaram, mas agora eu sou livre, e eu vou lutar do meu jeito." Ele hackeia os drones, bloqueia os carros e dá tempo suficiente para Miles e Sarah fugirem. Só que isso tem um preço. A AXL começa a ficar danificado. Ele está se sacrificando para salvar os amigos. Miles, Sarah e a AXL estão no meio de uma verdadeira guerra. Depois de tudo o que aconteceu na perseguição, fica claro que os militares não vão desistir. Eles querem o AXL de volta de qualquer jeito, porque para eles, o robô é uma arma super poderosa que não pode estar nas mãos de um garoto. Mas Miles não tá nem aí para isso. Ele só quer proteger o amigo dele, custe o que custar. A coisa começa a ficar ainda mais complicada quando a AXL começa a ficar danificado por causa de tudo o que aconteceu até agora. Lembra daquela hora em que ele hackeou os sistemas dos militares para ajudar o Miles e a Sarah a fugirem?
Pois é, isso cobrou um preço. A Axiele está começando a perder força. E Miles percebe que o tempo está se esgotando. Ele precisa pensar rápido para salvar o amigo antes que os militares o capturem ou que ele simplesmente pare de funcionar. Mas não pense que a Axiele vai se entregar fácil. Mesmo com os danos, ele continua lutando para proteger Miles. E aí a gente vê o quanto esse robô é especial. Ele não é só uma máquina que segue ordens. Ele realmente aprendeu o que é amizade, o que é sacrifício e o que é fazer o certo. E ele está disposto a fazer o que for preciso para garantir que Miles fique bem. O que você faria se você encontrasse, por acaso, um animal como este? Um cachorro-robô? Foi exatamente o que aconteceu com esse jovem. A sua curiosidade o levou a encontrar a Axiele, um robô tecnológico em forma de cachorro. O convívio dos dois logo faz com que se criem laços de amizade. E a Axiele começa a enxergar o jovem como o seu dono. O que eles não sabiam é que esse cãozinho robô é uma poderosa arma criada pelos cientistas do exército, e eles querem a todo custo recuperá-lo, pois ele fugiu das instalações militares enquanto faziam testes. A Axiele tem a capacidade de aprender e assimilar sentimentos reais, e uma jornada de perseguição se inicia, onde esse jovem tentará, de todas as formas, proteger a Axiele e impedir que ele seja capturado. Miles é um garoto normal, que ama motocross. Ele curte andar de moto, se aventurar e, como muitos jovens, tem aquela vontade de fazer algo emocionante na vida. Mas um dia, a vida dele muda completamente de uma forma que ele nunca imaginou. Tudo começa quando Miles sai para dar uma volta de moto no deserto. Ele tá lá, curtindo a vibe, quando encontra algo bem estranho. Tipo, muito estranho mesmo. Era um cachorro. Mas não um cachorro comum. Esse cachorro era feito de metal, todo tecnológico, com umas luzes piscando, uns barulhos futuristas. Um cachorro robô. Isso já seria louco o suficiente, né? Mas calma, fica mais doido. Esse robô tá meio que abandonado, como se tivesse perdido ou fugido de algum lugar. Miles, curioso como é, resolve chegar mais perto. Aí começa aquele momento de tensão, porque o robô ativa uns sistemas e parece meio assustador. Mas logo dá pra perceber que ele não quer machucar ninguém. Ele só tá desconfiado, como se estivesse tentando entender se Miles era amigo ou inimigo. E Miles, que é esperto, não sai correndo. Ele começa a falar com o robô, meio sem saber se o bicho vai responder ou não. E para a surpresa dele, o robô parece entender. Tipo, ele não fala, mas tem um jeito de se comunicar, meio que mostrando confiança. É como se o robô tivesse uma alma, sabe? Como se ele não fosse só uma máquina, mas algo com sentimentos de verdade. Depois de um tempo, Miles percebe que o robô tem um nome, a XL. Não é um nome qualquer, é uma sigla. Mas para Miles, isso pouco importa. Para ele, a Axiele vira o cachorro robô amigo dele. Miles começa a cuidar do Axiele, tentando entender de onde ele veio, como ele funciona e principalmente como ele pode ajudar esse robô. A Axiele, por outro lado, também parece começar a gostar de Miles. Ele começa a agir como um cachorro de verdade. Corre atrás de Miles, protege ele, até brinca, de um jeito meio robótico, mas super legal. O mais incrível é que a Axiele tem essa inteligência artificial que aprende rapidinho. Quanto mais tempo ele passa com Miles, mais ele entende o que significa amizade. É como se ele estivesse programado para obedecer ordens, mas agora ele começa a fazer coisas porque realmente se importa. Enquanto isso, Miles está tentando esconder a Axiele do resto do mundo. Ele sabe que alguma coisa tá errada. Tipo, não é todo dia que você encontra um cachorro robô no meio do deserto, né? Ele imagina que tem gente procurando por a Axiele, mas por enquanto ele só quer aproveitar esse momento incrível de ter um amigo tão diferente. E é aí que a história começa a ficar mais emocionante, porque você percebe que essa amizade vai ser testada. Ah, e tem um detalhe importante. Nesse começo, Miles ainda tá meio perdido na vida. Ele não sabe exatamente o que quer fazer, além de andar de moto e se divertir. Mas quando ele encontra a Axiele, dá pra sentir que algo muda dentro dele. É como se ele tivesse encontrado um propósito, algo que realmente importa. Ele não quer só guardar o segredo do robô, ele quer proteger a Axiele, cuidar dele, porque ele percebe que aquele robô não é só uma máquina, ele é especial, único. Então, resumindo a primeira parte, é isso. Miles, um garoto comum, encontra Axiele, um cachorro robô extraordinário.
Eles começam a criar uma amizade que, a princípio, parece improvável, mas que logo se torna super forte. E enquanto isso, lá no fundo, você sabe que essa história tá só começando porque um cachorro robô desses não passa despercebido. Miles e Axel mal sabem, mas a aventura deles está prestes a esquentar de verdade. O que vem depois? Ah, isso é ainda mais emocionante. Mas esse comecinho já deixa claro que a ligação entre Miles e Axel vai ser a base de tudo. Uma amizade que nasceu de um encontro inesperado, no meio do nada, mas que já começa mostrando que vai ser algo incrível. Depois de passar um tempo com o Axel, Miles já tá totalmente ligado a ele. É tipo melhor amigo pra tudo, sabe? Só que, enquanto isso, do outro lado, lá nos laboratórios militares, os cientistas que criaram o Axel estão pirando. Eles perceberam que o robô sumiu. Axel não era só um robô normal. Ele era uma arma secreta do exército, feita para ser super inteligente, super forte e super perigosa. Ou seja, os caras precisam recuperar ele a qualquer custo porque, para eles, Axel não é um cachorro. É um projeto multimilionário que não pode ficar solto por aí. Agora corta para Miles e Axel. Os dois estão vivendo de boa, meio que escondidos, mas Miles não sabe que ele está sendo vigiado. Os cientistas usaram um sistema de rastreamento que está dentro do Axel para localizá-lo. Então, enquanto o Miles está lá brincando com o robô, achando que ninguém sabe, os militares já estão armando um plano para capturá-los. Sinistro, né? A primeira coisa que acontece é que eles mandam uns drones para espionar. Miles percebe algo estranho, mas não dá muita bola no começo. Ele só quer proteger a Axel e continuar a amizade deles. Mas o Axel, que é super inteligente, começa a avisar Miles que tem perigo por perto. Ele tem uns sensores avançados que detectam coisas que a gente nem imagina. Tipo, ele começa a ficar em modo de defesa, pronto para atacar se precisar. Enquanto isso, Miles resolve pedir ajuda para Sarah, uma garota que ele gosta e que acaba descobrindo o segredo dele. Ele conta tudo sobre a Axel, e ela, em vez de achar loucura, fica super empolgada. Ela também se apega ao robô rapidinho, porque, convenhamos, quem não ia achar incrível ter um cachorro robô que é praticamente um herói? Então agora, os três estão juntos nessa história. Miles, Sarah e Axel. Mas aí, de repente, bum! Os militares aparecem. Primeiro, eles tentam pegar o Axel sem chamar atenção. Mas quando percebem que Miles não vai entregar o robô tão fácil, eles ficam mais agressivos. Mandam um monte de carros, drones e agentes armados para cima deles. É uma perseguição de tirar o fôlego. Miles e Sarah pegam a moto dele e saem voando pelo deserto, com a Axel correndo atrás. É uma cena alucinante porque a Axel é super rápido, mas os militares têm equipamentos de ponta. Eles conseguem cercar os três, e parece que o jogo acabou. Só que aí o Axel mostra por que ele é tão especial. Ele ativa um monte de habilidades tecnológicas, tipo armas embutidas, um modo de super velocidade e até uma barreira de proteção para impedir que os tiros acertem o Miles e a Sarah. Nesse momento você percebe que a Axel não é só uma máquina. Ele está literalmente colocando a vida dele em risco para proteger os amigos. E isso deixa Miles ainda mais determinado a não deixar ninguém pegar o robô. Mas não é só isso. Durante a fuga, Miles descobre que o Axel tem um sistema que aprende emoções humanas. Então ele não está protegendo Miles só porque foi programado para isso. Ele faz isso porque ele realmente se importa. É como se ele tivesse aprendido o que significa lealdade, amizade e até amor. Só que o problema é grande. Os militares têm muito poder e recursos e eles não vão desistir. Eles conseguem rastrear o Axel de novo e lançam um ataque ainda maior. Miles, Sarah e o robô tentam de tudo para escapar, mas acabam encurralados. A tensão é enorme, porque parece que dessa vez o Axel não vai conseguir se salvar. E aí, no meio de todo esse caos, Axel faz algo que ninguém esperava. Ele começa a usar suas próprias habilidades para hackear os sistemas dos militares. É como se ele dissesse: "Vocês me criaram, mas agora eu sou livre, e eu vou lutar do meu jeito." Ele hackeia os drones, bloqueia os carros, e dá tempo suficiente para Miles e Sarah fugirem. Só que isso tem um preço. Axel começa a ficar danificado. Ele está se sacrificando para salvar os amigos. Miles, Sarah e a Axel estão no meio de uma verdadeira guerra. Depois de tudo o que aconteceu na perseguição, fica claro que os militares não vão desistir.
Eles querem o AXL de volta de qualquer jeito, porque para eles, o robô é uma arma super poderosa que não pode estar nas mãos de um garoto. Mas Miles não tá nem aí para isso. Ele só quer proteger o amigo dele, custe o que custar. A coisa começa a ficar ainda mais complicada quando o AXL começa a ficar danificado por causa de tudo o que aconteceu até agora. Lembra daquela hora em que ele hackeou os sistemas dos militares para ajudar o Miles e a Sarah a fugirem? Pois é, isso cobrou um preço. A AXL está começando a perder força. E Miles percebe que o tempo está se esgotando. Ele precisa pensar rápido para salvar o amigo antes que os militares o capturem ou que ele simplesmente pare de funcionar. Mas não pense que a AXL vai se entregar fácil. Mesmo com os danos, ele continua lutando para proteger Miles. E aí a gente vê o quanto esse robô é especial. Ele não é só uma máquina que segue ordens. Ele realmente aprendeu o que é amizade, o que é sacrifício e o que é fazer o certo. E ele está disposto a fazer o que for preciso para garantir que Miles fique bem. O que você faria se você encontrasse, por acaso, um animal como este? Um cachorro robô? Foi exatamente o que aconteceu com esse jovem. A sua curiosidade o levou a encontrar a AXL, um robô tecnológico em forma de cachorro. O convívio dos dois logo faz com que se criem laços de amizade. E a AXL começa a enxergar o jovem como o seu dono. O que eles não sabiam é que esse cãozinho robô é uma poderosa arma criada pelos cientistas do exército. E eles querem, a todo custo, recuperá-lo, pois ele fugiu das instalações militares enquanto faziam testes. A AXL tem a capacidade de aprender e assimilar sentimentos reais. E uma jornada de perseguição se inicia, onde esse jovem tentará, de todas as formas, proteger a AXL e impedir que ele seja capturado. Miles é um garoto normal, que ama motocross. Ele curte andar de moto, se aventurar e, como muitos jovens, tem aquela vontade de fazer algo emocionante na vida. Mas um dia, a vida dele muda completamente de uma forma que ele nunca imaginou. Tudo começa quando Miles sai para dar uma volta de moto no deserto. Ele tá lá, curtindo a vibe, quando encontra algo bem estranho. Tipo, muito estranho mesmo. Era um cachorro. Mas não um cachorro comum. Esse cachorro era feito de metal, todo tecnológico, com umas luzes piscando, uns barulhos futuristas. Um cachorro robô. Isso já seria louco o suficiente, né? Mas calma, fica mais doido. Esse robô tá meio que abandonado, como se tivesse perdido ou fugido de algum lugar. Miles, curioso como é, resolve chegar mais perto. Aí começa aquele momento de tensão, porque o robô ativa uns sistemas e parece meio assustador. Mas logo dá pra perceber que ele não quer machucar ninguém. Ele só tá desconfiado, como se estivesse tentando entender se Miles era amigo ou inimigo. E Miles, que é esperto, não sai correndo. Ele começa a falar com o robô, meio sem saber se o bicho vai responder ou não. E para a surpresa dele, o robô parece entender. Tipo, ele não fala, mas tem um jeito de se comunicar, meio que mostrando confiança. É como se o robô tivesse uma alma, sabe? Como se ele não fosse só uma máquina, mas algo com sentimentos de verdade. Depois de um tempo, Miles percebe que o robô tem um nome, AXL. Não é um nome qualquer, é uma sigla. Mas para Miles, isso pouco importa. Para ele, AXL vira o cachorro robô amigo dele. Miles começa a cuidar do AXL, tentando entender de onde ele veio, como ele funciona e principalmente como ele pode ajudar esse robô. AXL, por outro lado, também parece começar a gostar de Miles. Ele começa a agir como um cachorro de verdade, corre atrás de Miles, protege ele, até brinca, de um jeito meio robótico, mas super legal. O mais incrível é que a AXL tem essa inteligência artificial que aprende rapidinho. Quanto mais tempo ele passa com Miles, mais ele entende o que significa amizade. É como se ele estivesse programado para obedecer ordens, mas agora ele começa a fazer coisas porque realmente se importa. Enquanto isso, Miles está tentando esconder a AXL do resto do mundo. Ele sabe que alguma coisa está errada. Tipo, não é todo dia que você encontra um cachorro robô no meio do deserto, né? Ele imagina que tem gente procurando por AXL, mas por enquanto ele só quer aproveitar esse momento incrível de ter um amigo tão diferente. E é aí que a história começa a ficar mais emocionante, porque você percebe que essa amizade vai ser testada. Ah, e tem um detalhe importante. Nesse começo, Miles ainda tá meio perdido na vida. Ele não sabe exatamente o que quer fazer, além de andar de moto e se divertir. Mas quando ele encontra a AXL,
Dá pra sentir que algo muda dentro dele. É como se ele tivesse encontrado um propósito, algo que realmente importa. Ele não quer só guardar o segredo do robô, ele quer proteger a Axielle, cuidar dele, porque ele percebe que aquele robô não é só uma máquina, ele é especial, único. Então, resumindo a primeira parte, é isso. Miles, um garoto comum, encontra Axielle, um cachorro-robô extraordinário. Eles começam a criar uma amizade que, a princípio, parece improvável, mas que logo se torna super forte. E enquanto isso, lá no fundo, você sabe que essa história tá só começando, porque um cachorro-robô desses não passa despercebido. Miles e Axielle mal sabem, mas a aventura deles está prestes a esquentar de verdade. O que vem depois? Ah, isso é ainda mais emocionante. Mas esse comecinho já deixa claro que a ligação entre Miles e Axielle vai ser a base de tudo. Uma amizade que nasceu de um encontro inesperado, no meio do nada, mas que já começa mostrando que vai ser algo incrível. Depois de passar um tempo com o Axielle, Miles já tá totalmente ligado a ele. É tipo o melhor amigo pra tudo, sabe? Só que, enquanto isso, do outro lado, lá nos laboratórios militares, os cientistas que criaram o Axielle estão pirando. Eles perceberam que o robô sumiu. Axielle não era só um robô normal. Ele era uma arma secreta do exército, feita para ser super inteligente, super forte e super perigosa. Ou seja, os caras precisam recuperar ele a qualquer custo porque, para eles, Axielle não é um cachorro. É um projeto multimilionário que não pode ficar solto por aí. Agora corta para Miles e Axielle. Os dois estão vivendo de boa, meio que escondidos, mas Miles não sabe que ele está sendo vigiado. Os cientistas usaram um sistema de rastreamento que está dentro do Axielle para localizá-lo. Então, enquanto o Miles está lá brincando com o robô, achando que ninguém sabe, os militares já estão armando um plano para capturá-los. Sinistro, né? A primeira coisa que acontece é que eles mandam uns drones para espionar. Miles percebe algo estranho, mas não dá muita bola no começo. Ele só quer proteger a Axielle e continuar a amizade deles. Mas o Axielle, que é super inteligente, começa a avisar Miles que tem perigo por perto. Ele tem uns sensores avançados que detectam coisas que a gente nem imagina. Tipo, ele começa a ficar em modo de defesa, pronto para atacar se precisar. Enquanto isso, Miles resolve pedir ajuda para Sarah, uma garota que ele gosta e que acaba descobrindo o segredo dele. Ele conta tudo sobre a Axielle, e ela, em vez de achar loucura, fica super empolgada. Ela também se apega ao robô rapidinho, porque, convenhamos, quem não ia achar incrível ter um cachorro-robô que é praticamente um herói? Então agora, os três estão juntos nessa história, Miles, Sarah e Axielle. Mas aí, de repente, bum! Os militares aparecem. Primeiro, eles tentam pegar o Axielle sem chamar atenção, mas quando percebem que Miles não vai entregar o robô tão fácil, eles ficam mais agressivos. Mandam um monte de carros, drones e agentes armados para cima deles. É uma perseguição de tirar o fôlego. Miles e Sarah pegam a moto dele e saem voando pelo deserto, com a Axielle correndo atrás. É uma cena alucinante porque a Axielle é super rápido, mas os militares têm equipamentos de ponta. Eles conseguem cercar os três, e parece que o jogo acabou. Só que aí o Axielle mostra por que ele é tão especial. Ele ativa um monte de habilidades tecnológicas, tipo armas embutidas, um modo de super velocidade e até uma barreira de proteção para impedir que os tiros acertem o Miles e a Sarah. Nesse momento você percebe que a Axielle não é só uma máquina. Ele está literalmente colocando a vida dele em risco para proteger os amigos. E isso deixa Miles ainda mais determinado a não deixar ninguém pegar o robô. Mas não é só isso. Durante a fuga, Miles descobre que o Axielle tem um sistema que aprende emoções humanas. Então ele não está protegendo Miles só porque foi programado para isso. Ele faz isso porque ele realmente se importa. É como se ele tivesse aprendido o que significa lealdade, amizade e até amor. Só que o problema é grande. Os militares têm muito poder e recursos e eles não vão desistir. Eles conseguem rastrear o Axielle de novo e lançam um ataque ainda maior. Miles, Sarah e o robô tentam de tudo para escapar, mas acabam encurralados. A tensão é enorme, porque parece que dessa vez o Axielle não vai conseguir se salvar. E aí, no meio de todo esse caos, Axielle faz algo que ninguém esperava. Ele começa a usar suas próprias habilidades para hackear os sistemas dos militares. É como se ele dissesse: "Vocês me criaram, mas agora eu sou livre.
e eu vou lutar do meu jeito. Ele hackeia os drones, bloqueia os carros e dá tempo suficiente para Miles e Sarah fugirem. Só que isso tem um preço. Axiele começa a ficar danificado. Ele está se sacrificando para salvar os amigos. Miles, Sarah e a Axiele estão no meio de uma verdadeira guerra. Depois de tudo o que aconteceu na perseguição, fica claro que os militares não vão desistir. Eles querem o Axiele de volta de qualquer jeito, porque para eles, o robô é uma arma super poderosa que não pode estar nas mãos de um garoto. Mas Miles não tá nem aí para isso. Ele só quer proteger o amigo dele, custe o que custar. A coisa começa a ficar ainda mais complicada quando a Axiele começa a ficar danificado por causa de tudo o que aconteceu até agora. Lembra daquela hora em que ele hackeou os sistemas dos militares para ajudar o Miles e a Sarah a fugirem? Pois é, isso cobrou um preço. A Axiele está começando a perder força. E Miles percebe que o tempo está se esgotando. Ele precisa pensar rápido para salvar o amigo antes que os militares o capturem ou que ele simplesmente pare de funcionar. Mas não pense que a Axiele vai se entregar fácil. Mesmo com os danos, ele continua lutando para proteger Miles. E aí a gente vê o quanto esse robô é especial. Ele não é só uma máquina que segue ordens. Ele realmente aprendeu o que é amizade, o que é sacrifício e o que é fazer o certo. E ele está disposto a fazer o que for preciso para garantir que Miles fique bem. O que você faria se você encontrasse, por acaso, um animal como este? Um cachorro-robô? Foi exatamente o que aconteceu com esse jovem. A sua curiosidade o levou a encontrar a Axiele, um robô tecnológico em forma de cachorro. O convívio dos dois logo faz com que se criem laços de amizade. E a Axiele começa a enxergar o jovem como o seu dono. O que eles não sabiam é que esse cãozinho robô é uma poderosa arma criada pelos cientistas do exército, e eles querem a todo custo recuperá-lo, pois ele fugiu das instalações militares enquanto faziam testes. A Axiele tem a capacidade de aprender e assimilar sentimentos reais, e uma jornada de perseguição se inicia, onde esse jovem tentará, de todas as formas, proteger a Axiele e impedir que ele seja capturado. Miles é um garoto normal, que ama motocross. Ele curte andar de moto, se aventurar e, como muitos jovens, tem aquela vontade de fazer algo emocionante na vida. Mas um dia, a vida dele muda completamente de uma forma que ele nunca imaginou. Tudo começa quando Miles sai para dar uma volta de moto no deserto. Ele tá lá, curtindo a vibe, quando encontra algo bem estranho. Tipo, muito estranho mesmo. Era um cachorro. Mas não um cachorro comum. Esse cachorro era feito de metal, todo tecnológico, com umas luzes piscando, uns barulhos futuristas. Um cachorro robô. Isso já seria louco o suficiente, né? Mas calma, fica mais doido. Esse robô tá meio que abandonado, como se tivesse perdido ou fugido de algum lugar. Miles, curioso como é, resolve chegar mais perto. Aí começa aquele momento de tensão, porque o robô ativa uns sistemas e parece meio assustador. Mas logo dá pra perceber que ele não quer machucar ninguém. Ele só tá desconfiado, como se estivesse tentando entender se Miles era amigo ou inimigo. E Miles, que é esperto, não sai correndo. Ele começa a falar com o robô, meio sem saber se o bicho vai responder ou não. E para a surpresa dele, o robô parece entender. Tipo, ele não fala, mas tem um jeito de se comunicar, meio que mostrando confiança. É como se o robô tivesse uma alma, sabe? Como se ele não fosse só uma máquina, mas algo com sentimentos de verdade. Depois de um tempo, Miles percebe que o robô tem um nome, Axiele. Não é um nome qualquer, é uma sigla. Mas para Miles, isso pouco importa. Para ele, Axiele vira o cachorro robô amigo dele. Miles começa a cuidar do Axiele, tentando entender de onde ele veio, como ele funciona e principalmente como ele pode ajudar esse robô. Axiele, por outro lado, também parece começar a gostar de Miles. Ele começa a agir como um cachorro de verdade, corre atrás de Miles, protege ele, até brinca, de um jeito meio robótico, mas super legal. O mais incrível é que Axiele tem essa inteligência artificial que aprende rapidinho. Quanto mais tempo ele passa com Miles, mais ele entende o que significa amizade. É como se ele estivesse programado para obedecer ordens, mas agora ele começa a fazer coisas porque realmente se importa. Enquanto isso, Miles está tentando esconder Axiele do resto do mundo. Ele sabe que alguma coisa está errada. Tipo, não é todo dia que você encontra um cachorro robô no meio do deserto, né? Ele imagina que tem gente procurando por Axiele,
Mas por enquanto ele só quer aproveitar esse momento incrível de ter um amigo tão diferente. E é aí que a história começa a ficar mais emocionante, porque você percebe que essa amizade vai ser testada. E tem um detalhe importante. Nesse começo, Miles ainda tá meio perdido na vida. Ele não sabe exatamente o que quer fazer, além de andar de moto e se divertir. Mas quando ele encontra a Axielle, dá pra sentir que algo muda dentro dele. É como se ele tivesse encontrado um propósito, algo que realmente importa. Ele não quer só guardar o segredo do robô, ele quer proteger a Axielle, cuidar dele, porque ele percebe que aquele robô não é só uma máquina, ele é especial, único. Então, resumindo a primeira parte, é isso. Miles, um garoto comum, encontra Axielle, um cachorro-robô extraordinário. Eles começam a criar uma amizade que, a princípio, parece improvável, mas que logo se torna super forte. E enquanto isso, lá no fundo, você sabe que essa história tá só começando, porque um cachorro-robô desses não passa despercebido. Miles e Axielle mal sabem, mas a aventura deles está prestes a esquentar de verdade. O que vem depois? Isso é ainda mais emocionante. Mas esse comecinho já deixa claro que a ligação entre Miles e a Axielle vai ser a base de tudo. Uma amizade que nasceu de um encontro inesperado, no meio do nada, mas que já começa mostrando que vai ser algo incrível. Depois de passar um tempo com o Axielle, Miles já tá totalmente ligado a ele. É tipo o melhor amigo pra tudo, sabe? Só que, enquanto isso, do outro lado, lá nos laboratórios militares, os cientistas que criaram o Axielle estão pirando. Eles perceberam que o robô sumiu. Axielle não era só um robô normal. Ele era uma arma secreta do exército, feita para ser super inteligente, super forte e super perigosa. Ou seja, os caras precisam recuperar ele a qualquer custo porque, para eles, Axielle não é um cachorro. É um projeto multimilionário que não pode ficar solto por aí. Agora corta para Miles e Axielle. Os dois estão vivendo de boa, meio que escondidos, mas Miles não sabe que ele está sendo vigiado. Os cientistas usaram um sistema de rastreamento que está dentro do Axielle para localizá-lo. Então, enquanto o Miles está lá brincando com o robô, achando que ninguém sabe, os militares já estão armando um plano para capturá-los. Sinistro, né? A primeira coisa que acontece é que eles mandam uns drones para espionar. Miles percebe algo estranho, mas não dá muita bola no começo. Ele só quer proteger a Axielle e continuar a amizade deles. Mas o Axielle, que é super inteligente, começa a avisar Miles que tem perigo por perto. Ele tem uns sensores avançados que detectam coisas que a gente nem imagina. Tipo, ele começa a ficar em modo de defesa, pronto para atacar se precisar. Enquanto isso, Miles resolve pedir ajuda para Sarah, uma garota que ele gosta e que acaba descobrindo o segredo dele. Ele conta tudo sobre a Axielle, e ela, em vez de achar loucura, fica super empolgada. Ela também se apega ao robô rapidinho, porque, convenhamos, quem não ia achar incrível ter um cachorro-robô que é praticamente um herói? Então agora, os três estão juntos nessa história, Miles, Sarah e Axielle. Mas aí, de repente, bum! Os militares aparecem. Primeiro, eles tentam pegar o Axielle sem chamar atenção, mas quando percebem que Miles não vai entregar o robô tão fácil, eles ficam mais agressivos. Mandam um monte de carros, drones e agentes armados para cima deles. É uma perseguição de tirar o fôlego. Miles e Sarah pegam a moto dele e saem voando pelo deserto, com a Axielle correndo atrás. É uma cena alucinante porque a Axielle é super rápido, mas os militares têm equipamentos de ponta. Eles conseguem cercar os três. E parece que o jogo acabou. Só que aí o Axielle mostra por que ele é tão especial. Ele ativa um monte de habilidades tecnológicas, tipo armas embutidas, um modo de super velocidade e até uma barreira de proteção para impedir que os tiros acertem o Miles e a Sarah. Nesse momento você percebe que a Axielle não é só uma máquina. Ele está literalmente colocando a vida dele em risco para proteger os amigos. E isso deixa Miles ainda mais determinado a não deixar ninguém pegar o robô. Mas não é só isso. Durante a fuga, Miles descobre que o Axielle tem um sistema que aprende emoções humanas. Então ele não está protegendo Miles só porque foi programado para isso. Ele faz isso porque ele realmente se importa. É como se ele tivesse aprendido o que significa lealdade, amizade e até amor. Só que o problema é grande. Os militares têm muito poder e recursos e eles não vão desistir. Eles conseguem rastrear o Axielle de novo e lançam um ataque ainda maior.
Miles, Sarah e o robô tentam de tudo para escapar, mas acabam encurralados. A tensão é enorme, porque parece que dessa vez o Axiel não vai conseguir se salvar. E aí, no meio de todo esse caos, Axiel faz algo que ninguém esperava. Ele começa a usar suas próprias habilidades para hackear os sistemas dos militares. É como se ele dissesse: "Vocês me criaram, mas agora eu sou livre, e eu vou lutar do meu jeito." Ele hackeia os drones, bloqueia os carros, e dá tempo suficiente para Miles e Sarah fugirem. Só que isso tem um preço. Axiel começa a ficar danificado. Ele está se sacrificando para salvar os amigos. Miles, Sarah e a Axiel estão no meio de uma verdadeira guerra. Depois de tudo o que aconteceu na perseguição, fica claro que os militares não vão desistir. Eles querem o Axiel de volta de qualquer jeito, porque para eles, o robô é uma arma super poderosa que não pode estar nas mãos de um garoto. Mas Miles não tá nem aí para isso. Ele só quer proteger o amigo dele, custe o que custar. A coisa começa a ficar ainda mais complicada quando a Axiel começa a ficar danificado por causa de tudo o que aconteceu até agora. Lembra daquela hora em que ele hackeou os sistemas dos militares para ajudar o Miles e a Sarah a fugirem? Pois é, isso cobrou um preço. A Axiel está começando a perder força. E Miles percebe que o tempo está se esgotando. Ele precisa pensar rápido para salvar o amigo antes que os militares o capturem ou que ele simplesmente pare de funcionar. Mas não pense que a Axiel vai se entregar fácil. Mesmo com os danos, ele continua lutando para proteger Miles. E aí a gente vê o quanto esse robô é especial. Ele não é só uma máquina que segue ordens. Ele realmente aprendeu o que é amizade, o que é sacrifício e o que é fazer o certo. E ele está disposto a fazer o que for preciso para garantir que Miles fique bem. O que você faria se você encontrasse, por acaso, um animal como este? Um cachorro-robô? Foi exatamente o que aconteceu com esse jovem. A sua curiosidade o levou a encontrar a Axiel, um robô tecnológico em forma de cachorro. O convívio dos dois logo faz com que se criem laços de amizade. E a Axiel começa a enxergar o jovem como o seu dono. O que eles não sabiam é que esse cãozinho robô é uma poderosa arma criada pelos cientistas do exército, e eles querem a todo custo recuperá-lo, pois ele fugiu das instalações militares enquanto faziam testes. A Axiel tem a capacidade de aprender e assimilar sentimentos reais. E uma jornada de perseguição se inicia, onde esse jovem tentará, de todas as formas, proteger a Axiel e impedir que ele seja capturado. Miles é um garoto normal, que ama motocross. Ele curte andar de moto, se aventurar e, como muitos jovens, tem aquela vontade de fazer algo emocionante na vida. Mas um dia, a vida dele muda completamente de uma forma que ele nunca imaginou. Tudo começa quando Miles sai para dar uma volta de moto no deserto. Ele tá lá, curtindo a vibe, quando encontra algo bem estranho. Tipo, muito estranho mesmo. Era um cachorro. Mas não um cachorro comum. Esse cachorro era feito de metal, todo tecnológico, com umas luzes piscando, uns barulhos futuristas. Um cachorro robô. Isso já seria louco o suficiente, né? Mas calma, fica mais doido. Esse robô tá meio que abandonado, como se tivesse perdido ou fugido de algum lugar. Miles, curioso como é, resolve chegar mais perto. Aí começa aquele momento de tensão, porque o robô ativa uns sistemas e parece meio assustador. Mas logo dá pra perceber que ele não quer machucar ninguém. Ele só tá desconfiado, como se estivesse tentando entender se Miles era amigo ou inimigo. E Miles, que é esperto, não sai correndo. Ele começa a falar com o robô, meio sem saber se o bicho vai responder ou não. E para a surpresa dele, o robô parece entender. Tipo, ele não fala, mas tem um jeito de se comunicar, meio que mostrando confiança. É como se o robô tivesse uma alma, sabe? Como se ele não fosse só uma máquina, mas algo com sentimentos de verdade. Depois de um tempo, Miles percebe que o robô tem um nome, Axiel. Não é um nome qualquer, é uma sigla. Mas para Miles, isso pouco importa. Para ele, a Axiel vira o cachorro robô amigo dele. Miles começa a cuidar do Axiel, tentando entender de onde ele veio, como ele funciona e principalmente como ele pode ajudar esse robô. A Axiel, por outro lado, também parece começar a gostar de Miles. Ele começa a agir como um cachorro de verdade, corre atrás de Miles, protege ele, até brinca, de um jeito meio robótico, mas super legal. O mais incrível é que a Axiel tem essa inteligência artificial que aprende rapidinho. Quanto mais tempo ele passa com Miles,
mais ele entende o que significa amizade. É como se ele estivesse programado para obedecer ordens, mas agora ele começa a fazer coisas porque realmente se importa. Enquanto isso, Miles está tentando esconder a Axel do resto do mundo. Ele sabe que alguma coisa está errada. Tipo, não é todo dia que você encontra um cachorro robô no meio do deserto, né? Ele imagina que tem gente procurando por Axel, mas por enquanto ele só quer aproveitar esse momento incrível de ter um amigo tão diferente. E é aí que a história começa a ficar mais emocionante, porque você percebe que essa amizade vai ser testada. Ah, e tem um detalhe importante. Nesse começo, Miles ainda está meio perdido na vida. Ele não sabe exatamente o que quer fazer, além de andar de moto e se divertir. Mas quando ele encontra a Axel, dá para sentir que algo muda dentro dele. É como se ele tivesse encontrado um propósito, algo que realmente importa. Ele não quer só guardar o segredo do robô, ele quer proteger a Axel, cuidar dele, porque ele percebe que aquele robô não é só uma máquina, ele é especial, único. Então, resumindo a primeira parte, é isso. Miles, um garoto comum, encontra Axel, um cachorro robô extraordinário. Eles começam a criar uma amizade que, a princípio, parece improvável, mas que logo se torna super forte. E enquanto isso, lá no fundo, você sabe que essa história está só começando porque um cachorro robô desses não passa despercebido. Miles e Axel mal sabem, mas a aventura deles está prestes a esquentar de verdade. O que vem depois? Ah, isso é ainda mais emocionante. Mas esse comecinho já deixa claro que a ligação entre Miles e a Axel vai ser a base de tudo. Uma amizade que nasceu de um encontro inesperado, no meio do nada, mas que já começa mostrando que vai ser algo incrível. Depois de passar um tempo com o Axel, Miles já tá totalmente ligado a ele. É tipo o melhor amigo pra tudo, sabe? Só que, enquanto isso, do outro lado, lá nos laboratórios militares, os cientistas que criaram o Axel estão pirando. Eles perceberam que o robô sumiu. Axel não era só um robô normal. Ele era uma arma secreta do exército, feita para ser super inteligente, super forte e super perigosa. Ou seja, os caras precisam recuperar ele a qualquer custo, porque, para eles, Axel não é um cachorro. É um projeto multimilionário que não pode ficar solto por aí. Agora corta para Miles e Axel. Os dois estão vivendo de boa, meio que escondidos, mas Miles não sabe que ele está sendo vigiado. Os cientistas usaram um sistema de rastreamento que está dentro do Axel para localizá-lo. Então, enquanto o Miles está lá brincando com o robô, achando que ninguém sabe, os militares já estão armando um plano para capturá-los. Sinistro, né? A primeira coisa que acontece é que eles mandam uns drones para espionar. Miles percebe algo estranho, mas não dá muita bola no começo. Ele só quer proteger a Axel e continuar a amizade deles. Mas o Axel, que é super inteligente, começa a avisar Miles que tem perigo por perto. Ele tem uns sensores avançados que detectam coisas que a gente nem imagina. Tipo, ele começa a ficar em modo de defesa, pronto para atacar se precisar. Enquanto isso, Miles resolve pedir ajuda para Sarah, uma garota que ele gosta e que acaba descobrindo o segredo dele. Ele conta tudo sobre a Axel, e ela, em vez de achar loucura, fica super empolgada. Ela também se apega ao robô rapidinho, porque, convenhamos, quem não ia achar incrível ter um cachorro robô que é praticamente um herói? Então agora, os três estão juntos nessa história, Miles, Sarah e Axel. Mas aí, de repente, bum! Os militares aparecem. Primeiro, eles tentam pegar o Axel sem chamar atenção, mas quando percebem que Miles não vai entregar o robô tão fácil, eles ficam mais agressivos. Mandam um monte de carros, drones e agentes armados para cima deles. É uma perseguição de tirar o fôlego. Miles e Sarah pegam a moto dele e saem voando pelo deserto, com a Axel correndo atrás. É uma cena alucinante porque a Axel é super rápido, mas os militares têm equipamentos de ponta. Eles conseguem cercar os três, e parece que o jogo acabou. Só que aí o Axel mostra por que ele é tão especial. Ele ativa um monte de habilidades tecnológicas, tipo armas embutidas, um modo de super velocidade e até uma barreira de proteção para impedir que os tiros acertem o Miles e a Sarah. Nesse momento você percebe que a Axel não é só uma máquina. Ele está literalmente colocando a vida dele em risco para proteger os amigos. E isso deixa Miles ainda mais determinado a não deixar ninguém pegar o robô. Mas não é só isso. Durante a fuga,
Miles descobre que o AXL tem um sistema que aprende emoções humanas. Então, ele não está protegendo Miles só porque foi programado para isso. Ele faz isso porque ele realmente se importa. É como se ele tivesse aprendido o que significa lealdade, amizade e até amor. Só que o problema é grande. Os militares têm muito poder e recursos e eles não vão desistir. Eles conseguem rastrear o AXL de novo e lançam um ataque ainda maior. Miles, Sarah e o robô tentam de tudo para escapar, mas acabam encurralados. A tensão é enorme, porque parece que dessa vez o AXL não vai conseguir se salvar. E aí, no meio de todo esse caos, AXL faz algo que ninguém esperava. Ele começa a usar suas próprias habilidades para hackear os sistemas dos militares. É como se ele dissesse: "Vocês me criaram, mas agora eu sou livre, e eu vou lutar do meu jeito." Ele hackeia os drones, bloqueia os carros, e dá tempo suficiente para Miles e Sarah fugirem. Só que isso tem um preço. AXL começa a ficar danificado. Ele está se sacrificando para salvar os amigos. Miles, Sarah e a AXL estão no meio de uma verdadeira guerra. Depois de tudo o que aconteceu na perseguição, fica claro que os militares não vão desistir. Eles querem o AXL de volta de qualquer jeito, porque para eles, o robô é uma arma super poderosa que não pode estar nas mãos de um garoto. Mas Miles não tá nem aí para isso. Ele só quer proteger o amigo dele, custe o que custar. A coisa começa a ficar ainda mais complicada quando o AXL começa a ficar danificado por causa de tudo o que aconteceu até agora. Lembra daquela hora em que ele hackeou os sistemas dos militares para ajudar o Miles e a Sarah a fugirem? Pois é, isso cobrou um preço. A AXL está começando a perder força, e Miles percebe que o tempo está se esgotando. Ele precisa pensar rápido para salvar o amigo antes que os militares o capturem ou que ele simplesmente pare de funcionar. Mas não pense que a AXL vai se entregar fácil. Mesmo com os danos, ele continua lutando para proteger Miles. E aí a gente vê o quanto esse robô é especial. Ele não é só uma máquina que segue ordens. Ele realmente aprendeu o que é amizade, o que é sacrifício e o que é fazer o certo. E ele está disposto a fazer o que for preciso para garantir que Miles fique bem. O que você faria se você encontrasse, por acaso, um animal como este? Um cachorro-robô? Foi exatamente o que aconteceu com esse jovem. A sua curiosidade o levou a encontrar a AXL, um robô tecnológico em forma de cachorro. O convívio dos dois logo faz com que se criem laços de amizade. E a AXL começa a enxergar o jovem como o seu dono. O que eles não sabiam é que esse cãozinho robô é uma poderosa arma criada pelos cientistas do exército, e eles querem a todo custo recuperá-lo, pois ele fugiu das instalações militares enquanto faziam testes. A AXL tem a capacidade de aprender e assimilar sentimentos reais. E uma jornada de perseguição se inicia, onde esse jovem tentará, de todas as formas, proteger a AXL e impedir que ele seja capturado. Miles é um garoto normal, que ama motocross. Ele curte andar de moto, se aventurar e, como muitos jovens, tem aquela vontade de fazer algo emocionante na vida. Mas um dia, a vida dele muda completamente de uma forma que ele nunca imaginou. Tudo começa quando Miles sai para dar uma volta de moto no deserto. Ele tá lá, curtindo a vibe, quando encontra algo bem estranho. Tipo, muito estranho mesmo. Era um cachorro. Mas não um cachorro comum. Esse cachorro era feito de metal, todo tecnológico, com umas luzes piscando, uns barulhos futuristas. Um cachorro robô. Isso já seria louco o suficiente, né? Mas calma, fica mais doido. Esse robô tá meio que abandonado, como se tivesse perdido ou fugido de algum lugar. Miles, curioso como é, resolve chegar mais perto. Aí começa aquele momento de tensão, porque o robô ativa uns sistemas e parece meio assustador. Mas logo dá pra perceber que ele não quer machucar ninguém. Ele só tá desconfiado, como se estivesse tentando entender se Miles era amigo ou inimigo. E Miles, que é esperto, não sai correndo. Ele começa a falar com o robô, meio sem saber se o bicho vai responder ou não. E para a surpresa dele, o robô parece entender. Tipo, ele não fala, mas tem um jeito de se comunicar, meio que mostrando confiança. É como se o robô tivesse uma alma, sabe? Como se ele não fosse só uma máquina, mas algo com sentimentos de verdade. Depois de um tempo, Miles percebe que o robô tem um nome, AXL. Não é um nome qualquer, é uma sigla. Mas para Miles, isso pouco importa. Para ele, a AXL vira o cachorro robô amigo dele. Miles começa a cuidar do AXL
tentando entender de onde ele veio, como ele funciona e principalmente como ele pode ajudar esse robô. Axl, por outro lado, também parece começar a gostar de Miles. Ele começa a agir como um cachorro de verdade, corre atrás de Miles, protege ele, até brinca, de um jeito meio robótico, mas super legal. O mais incrível é que Axl tem essa inteligência artificial que aprende rapidinho. Quanto mais tempo ele passa com Miles, mais ele entende o que significa amizade. É como se ele estivesse programado para obedecer ordens, mas agora ele começa a fazer coisas porque realmente se importa. Enquanto isso, Miles está tentando esconder Axl do resto do mundo. Ele sabe que alguma coisa está errada. Tipo, não é todo dia que você encontra um cachorro robô no meio do deserto, né? Ele imagina que tem gente procurando por Axl, mas por enquanto ele só quer aproveitar esse momento incrível de ter um amigo tão diferente. E é aí que a história começa a ficar mais emocionante, porque você percebe que essa amizade vai ser testada. Ah, e tem um detalhe importante. Nesse começo, Miles ainda tá meio perdido na vida. Ele não sabe exatamente o que quer fazer, além de andar de moto e se divertir. Mas quando ele encontra Axl, dá pra sentir que algo muda dentro dele. É como se ele tivesse encontrado um propósito, algo que realmente importa. Ele não quer só guardar o segredo do robô, ele quer proteger Axl, cuidar dele, porque ele percebe que aquele robô não é só uma máquina, ele é especial, único. Então, resumindo a primeira parte, é isso. Miles, um garoto comum, encontra Axl, um cachorro robô extraordinário. Eles começam a criar uma amizade que, a princípio, parece improvável, mas que logo se torna super forte. E enquanto isso, lá no fundo, você sabe que essa história tá só começando, porque um cachorro robô desses não passa despercebido. Miles e Axl mal sabem, mas a aventura deles está prestes a esquentar de verdade. O que vem depois? Ah, isso é ainda mais emocionante. Mas esse comecinho já deixa claro que a ligação entre Miles e Axl vai ser a base de tudo. Uma amizade que nasceu de um encontro inesperado, no meio do nada, mas que já começa mostrando que vai ser algo incrível. Depois de passar um tempo com o Axl, Miles já tá totalmente ligado a ele. É tipo o melhor amigo pra tudo, sabe? Só que, enquanto isso, do outro lado, lá nos laboratórios militares, os cientistas que criaram o Axl estão pirando. Eles perceberam que o robô sumiu. Axl não era só um robô normal. Ele era uma arma secreta do exército, feita para ser super inteligente, super forte e super perigosa. Ou seja, os caras precisam recuperar ele a qualquer custo porque, para eles, Axl não é um cachorro. É um projeto multimilionário que não pode ficar solto por aí. Agora corta para Miles e Axl. Os dois estão vivendo de boa, meio que escondidos, mas Miles não sabe que ele está sendo vigiado. Os cientistas usaram um sistema de rastreamento que está dentro do Axl para localizá-lo. Então, enquanto o Miles está lá brincando com o robô, achando que ninguém sabe, os militares já estão armando um plano para capturá-los. Sinistro, né? A primeira coisa que acontece é que eles mandam uns drones para espionar. Miles percebe algo estranho, mas não dá muita bola no começo. Ele só quer proteger a Axl e continuar a amizade deles. Mas o Axl, que é super inteligente, começa a avisar Miles que tem perigo por perto. Ele tem uns sensores avançados que detectam coisas que a gente nem imagina. Tipo, ele começa a ficar em modo de defesa, pronto para atacar se precisar. Enquanto isso, Miles resolve pedir ajuda para Sarah, uma garota que ele gosta e que acaba descobrindo o segredo dele. Ele conta tudo sobre a Axl, e ela, em vez de achar loucura, fica super empolgada. Ela também se apega ao robô rapidinho, porque, convenhamos, quem não ia achar incrível ter um cachorro robô que é praticamente um herói? Então agora, os três estão juntos nessa história, Miles, Sarah e Axl. Mas aí, de repente, bum! Os militares aparecem. Primeiro, eles tentam pegar o Axl sem chamar atenção, mas quando percebem que Miles não vai entregar o robô tão fácil, eles ficam mais agressivos. Mandam um monte de carros, drones e agentes armados para cima deles. É uma perseguição de tirar o fôlego. Miles e Sarah pegam a moto dele e saem voando pelo deserto, com a Axl correndo atrás. É uma cena alucinante porque a Axl é super rápido, mas os militares têm equipamentos de ponta. Eles conseguem cercar os três, e parece que o jogo acabou. Só que aí o Axl mostra por que ele é tão especial.
Ele ativa um monte de habilidades tecnológicas, tipo armas embutidas, um modo de super velocidade e até uma barreira de proteção para impedir que os tiros acertem o Miles e a Sarah. Nesse momento, você percebe que a AXL não é só uma máquina. Ele está literalmente colocando a vida dele em risco para proteger os amigos. E isso deixa Miles ainda mais determinado a não deixar ninguém pegar o robô. Mas não é só isso. Durante a fuga, Miles descobre que o AXL tem um sistema que aprende emoções humanas. Então, ele não está protegendo Miles só porque foi programado para isso. Ele faz isso porque ele realmente se importa. É como se ele tivesse aprendido o que significa lealdade, amizade e até amor. Só que o problema é grande. Os militares têm muito poder e recursos e eles não vão desistir. Eles conseguem rastrear o AXL de novo e lançam um ataque ainda maior. Miles, Sarah e o robô tentam de tudo para escapar, mas acabam encurralados. A tensão é enorme, porque parece que dessa vez o AXL não vai conseguir se salvar. E aí, no meio de todo esse caos, AXL faz algo que ninguém esperava. Ele começa a usar suas próprias habilidades para hackear os sistemas dos militares. É como se ele dissesse: "Vocês me criaram, mas agora eu sou livre, e eu vou lutar do meu jeito." Ele hackeia os drones, bloqueia os carros e dá tempo suficiente para Miles e Sarah fugirem. Só que isso tem um preço. A AXL começa a ficar danificado. Ele está se sacrificando para salvar os amigos. Miles, Sarah e a AXL estão no meio de uma verdadeira guerra. Depois de tudo o que aconteceu na perseguição, fica claro que os militares não vão desistir. Eles querem o AXL de volta de qualquer jeito, porque para eles, o robô é uma arma super poderosa que não pode estar nas mãos de um garoto. Mas Miles não tá nem aí para isso. Ele só quer proteger o amigo dele, custe o que custar. A coisa começa a ficar ainda mais complicada quando a AXL começa a ficar danificado por causa de tudo o que aconteceu até agora. Lembra daquela hora em que ele hackeou os sistemas dos militares para ajudar o Miles e a Sarah a fugirem? Pois é, isso cobrou um preço. A AXL está começando a perder força. E Miles percebe que o tempo está se esgotando. Ele precisa pensar rápido para salvar o amigo antes que os militares o capturem ou que ele simplesmente pare de funcionar. Mas não pense que a AXL vai se entregar fácil. Mesmo com os danos, ele continua lutando para proteger Miles. E aí a gente vê o quanto esse robô é especial. Ele não é só uma máquina que segue ordens. Ele realmente aprendeu o que é amizade, o que é sacrifício e o que é fazer o certo. E ele está disposto a fazer o que for preciso para garantir que Miles fique bem. O que você faria se você encontrasse, por acaso, um animal como este? Um cachorro-robô? Foi exatamente o que aconteceu com esse jovem. A sua curiosidade o levou a encontrar a AXL, um robô tecnológico em forma de cachorro. O convívio dos dois logo faz com que se criem laços de amizade. E a AXL começa a enxergar o jovem como o seu dono. O que eles não sabiam é que esse cãozinho robô é uma poderosa arma criada pelos cientistas do exército. E eles querem, a todo custo, recuperá-lo, pois ele fugiu das instalações militares enquanto faziam testes. A AXL tem a capacidade de aprender e assimilar sentimentos reais. E uma jornada de perseguição se inicia, onde esse jovem tentará, de todas as formas, proteger a AXL e impedir que ele seja capturado. Miles é um garoto normal, que ama motocross. Ele curte andar de moto, se aventurar e, como muitos jovens, tem aquela vontade de fazer algo emocionante na vida. Mas um dia, a vida dele muda completamente de uma forma que ele nunca imaginou. Tudo começa quando Miles sai para dar uma volta de moto no deserto. Ele tá lá, curtindo a vibe, quando encontra algo bem estranho. Tipo, muito estranho mesmo. Era um cachorro. Mas não um cachorro comum. Esse cachorro era feito de metal, todo tecnológico, com umas luzes piscando, uns barulhos futuristas. Um cachorro robô. Isso já seria louco o suficiente, né? Mas calma, fica mais doido. Esse robô tá meio que abandonado, como se tivesse perdido ou fugido de algum lugar. Miles, curioso como é, resolve chegar mais perto. Aí começa aquele momento de tensão, porque o robô ativa uns sistemas e parece meio assustador. Mas logo dá pra perceber que ele não quer machucar ninguém. Ele só tá desconfiado, como se estivesse tentando entender se Miles era amigo ou inimigo. E Miles, que é esperto, não sai correndo. Ele começa a falar com o robô, meio sem saber se o bicho vai responder ou não. E para a surpresa dele, o robô parece entender. Tipo,
Ele não fala, mas tem um jeito de se comunicar, meio que mostrando confiança. É como se o robô tivesse uma alma, sabe? Como se ele não fosse só uma máquina, mas algo com sentimentos de verdade. Depois de um tempo, Miles percebe que o robô tem um nome, AXL. Não é um nome qualquer, é uma sigla. Mas para Miles, isso pouco importa. Para ele, AXL vira o cachorro robô amigo dele. Miles começa a cuidar do AXL, tentando entender de onde ele veio, como ele funciona e principalmente como ele pode ajudar esse robô. AXL, por outro lado, também parece começar a gostar de Miles. Ele começa a agir como um cachorro de verdade, corre atrás de Miles, protege ele, até brinca, de um jeito meio robótico, mas super legal. O mais incrível é que AXL tem essa inteligência artificial que aprende rapidinho. Quanto mais tempo ele passa com Miles, mais ele entende o que significa amizade. É como se ele estivesse programado para obedecer ordens, mas agora ele começa a fazer coisas porque realmente se importa. Enquanto isso, Miles está tentando esconder a AXL do resto do mundo. Ele sabe que alguma coisa está errada. Tipo, não é todo dia que você encontra um cachorro robô no meio do deserto, né? Ele imagina que tem gente procurando por AXL, mas por enquanto ele só quer aproveitar esse momento incrível de ter um amigo tão diferente. E é aí que a história começa a ficar mais emocionante, porque você percebe que essa amizade vai ser testada. Ah, e tem um detalhe importante. Nesse começo, Miles ainda está meio perdido na vida. Ele não sabe exatamente o que quer fazer, além de andar de moto e se divertir. Mas quando ele encontra a AXL, dá para sentir que algo muda dentro dele. É como se ele tivesse encontrado um propósito, algo que realmente importa. Ele não quer só guardar o segredo do robô, ele quer proteger a AXL, cuidar dele, porque ele percebe que aquele robô não é só uma máquina, ele é especial, único. Então, resumindo a primeira parte, é isso. Miles, um garoto comum, encontra AXL, um cachorro robô extraordinário. Eles começam a criar uma amizade que, a princípio, parece improvável, mas que logo se torna super forte. E enquanto isso, lá no fundo, você sabe que essa história tá só começando, porque um cachorro robô desses não passa despercebido. Miles e AXL mal sabem, mas a aventura deles está prestes a esquentar de verdade. O que vem depois? Ah, isso é ainda mais emocionante. Mas esse comecinho já deixa claro que a ligação entre Miles e AXL vai ser a base de tudo. Uma amizade que nasceu de um encontro inesperado, no meio do nada, mas que já começa mostrando que vai ser algo incrível. Depois de passar um tempo com o AXL, Miles já tá totalmente ligado a ele. É tipo o melhor amigo pra tudo, sabe? Só que, enquanto isso, do outro lado, lá nos laboratórios militares, os cientistas que criaram o AXL estão pirando. Eles perceberam que o robô sumiu. AXL não era só um robô normal. Ele era uma arma secreta do exército, feita para ser super inteligente, super forte e super perigosa. Ou seja, os caras precisam recuperar ele a qualquer custo porque, para eles, AXL não é um cachorro. É um projeto multimilionário que não pode ficar solto por aí. Agora corta para Miles e AXL. Os dois estão vivendo de boa, meio que escondidos, mas Miles não sabe que ele está sendo vigiado. Os cientistas usaram um sistema de rastreamento que está dentro do AXL para localizá-lo. Então, enquanto o Miles está lá brincando com o robô, achando que ninguém sabe, os militares já estão armando um plano para capturá-los. Sinistro, né? A primeira coisa que acontece é que eles mandam uns drones para espionar. Miles percebe algo estranho, mas não dá muita bola no começo. Ele só quer proteger a AXL e continuar a amizade deles. Mas o AXL, que é super inteligente, começa a avisar Miles que tem perigo por perto. Ele tem uns sensores avançados que detectam coisas que a gente nem imagina. Tipo, ele começa a ficar em modo de defesa, pronto para atacar se precisar. Enquanto isso, Miles resolve pedir ajuda para Sarah, uma garota que ele gosta e que acaba descobrindo o segredo dele. Ele conta tudo sobre a AXL, e ela, em vez de achar loucura, fica super empolgada. Ela também se apega ao robô rapidinho, porque, convenhamos, quem não ia achar incrível ter um cachorro robô que é praticamente um herói? Então agora, os três estão juntos nessa história, Miles, Sarah e AXL. Mas aí, de repente, bum! Os militares aparecem. Primeiro, eles tentam pegar o AXL sem chamar atenção, mas quando percebem que Miles não vai entregar o robô tão fácil, eles ficam mais agressivos.
Mandam um monte de carros, drones e agentes armados para cima deles. É uma perseguição de tirar o fôlego. Miles e Sarah pegam a moto dele e saem voando pelo deserto, com a AXL correndo atrás. É uma cena alucinante porque a AXL é super rápido, mas os militares têm equipamentos de ponta. Eles conseguem cercar os três, e parece que o jogo acabou. Só que aí o AXL mostra por que ele é tão especial. Ele ativa um monte de habilidades tecnológicas, tipo armas embutidas, um modo de super velocidade e até uma barreira de proteção para impedir que os tiros acertem o Miles e a Sarah. Nesse momento você percebe que a AXL não é só uma máquina. Ele está literalmente colocando a vida dele em risco para proteger os amigos. E isso deixa Miles ainda mais determinado a não deixar ninguém pegar o robô. Mas não é só isso. Durante a fuga, Miles descobre que o AXL tem um sistema que aprende emoções humanas. Então ele não está protegendo Miles só porque foi programado para isso. Ele faz isso porque ele realmente se importa. É como se ele tivesse aprendido o que significa lealdade, amizade e até amor. Só que o problema é grande. Os militares têm muito poder e recursos e eles não vão desistir. Eles conseguem rastrear o AXL de novo e lançam um ataque ainda maior. Miles, Sarah e o robô tentam de tudo para escapar, mas acabam encurralados. A tensão é enorme, porque parece que dessa vez o AXL não vai conseguir se salvar. E aí, no meio de todo esse caos, AXL faz algo que ninguém esperava. Ele começa a usar suas próprias habilidades para hackear os sistemas dos militares. É como se ele dissesse: "Vocês me criaram, mas agora eu sou livre, e eu vou lutar do meu jeito." Ele hackeia os drones, bloqueia os carros e dá tempo suficiente para Miles e Sarah fugirem. Só que isso tem um preço. A AXL começa a ficar danificado. Ele está se sacrificando para salvar os amigos. Miles, Sarah e a AXL estão no meio de uma verdadeira guerra. Depois de tudo o que aconteceu na perseguição, fica claro que os militares não vão desistir. Eles querem o AXL de volta de qualquer jeito, porque para eles, o robô é uma arma super poderosa que não pode estar nas mãos de um garoto. Mas Miles não tá nem aí para isso. Ele só quer proteger o amigo dele, custe o que custar. A coisa começa a ficar ainda mais complicada quando a AXL começa a ficar danificado por causa de tudo o que aconteceu até agora. Lembra daquela hora em que ele hackeou os sistemas dos militares para ajudar o Miles e a Sarah a fugirem? Pois é, isso cobrou um preço. A AXL está começando a perder força. E Miles percebe que o tempo está se esgotando. Ele precisa pensar rápido para salvar o amigo antes que os militares o capturem ou que ele simplesmente pare de funcionar. Mas não pense que a AXL vai se entregar fácil. Mesmo com os danos, ele continua lutando para proteger Miles. E aí a gente vê o quanto esse robô é especial. Ele não é só uma máquina que segue ordens. Ele realmente aprendeu o que é amizade, o que é sacrifício e o que é fazer o certo. E ele está disposto a fazer o que for preciso para garantir que Miles fique bem. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.